Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a esta live tão importante para mim, esta live tão importante. Oi, Lequinho, essa live eu contei os dias para contar, contei os dias para entrar nessa live e falar desse testemunho. Então, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem ao máximo de pessoas possível, porque o Senhor fez um milagre em minha vida e eu creio que através desse milagre muitas outras vidas serão alcançadas, muitas outras mulheres, homens que estão por aí. Então, quem puder compartilhar, eu vou deixar a live salva, eu vou depois compartilhar em outros canais, porque eu saí daquele hospital com a sede de gritar o nome de Jesus. Eu saí daquele hospital com a vontade de gritar o nome de Jesus, a vontade de falar o que Ele fez na minha vida. Então, você que está aí, você que conhece uma mulher, um homem que está passando por situações difíceis, que está com problemas de saúde, que está atribulado, é verdade. E eu tô com outra visão. Foi necessário eu passar por aquele hospital para hoje eu ter outra visão de vida. Foram 5 dias numa UTI, internada em uma UTI. E esses 5 dias foram os dias mais difíceis e os mais felizes da minha vida ao mesmo tempo. Então, chama a gente para assistir esse testemunho. Eu vou poder contar em detalhes, vou falar o que Deus falou comigo naquele lugar. Eu sei que Deus vai falar com você através desse testemunho de vida. Gi, cheiro, meu amor, já chegou aí. E não deixem de ouvir, porque não foi eu quem preparou essa palavra. Foi em um leito de hospital que recebi do Senhor. Foi em um leito de UTI que eu recebi essa palavra de Deus. E hoje eu sou grata à vida. Hoje eu tenho outra visão de evangelho, depois do que eu passei naqueles 5 dias. Hoje vai fazer uma semana que eu recebi alta. Ainda estou com alguns cuidados, né? Mas estou aqui para glorificar o nome do Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Quem me acompanhou sabe, fiquei 5 dias internada na UTI do Deoclésio, uma suspeita de infarto. E foram dias muito difíceis. E naquele lugar Deus falou grandemente. Naquele lugar Deus, face a face, falou comigo. E me mostrou que realmente é importante nessa vida. Então você que está aí, compartilha. Enquanto eu vou iniciar, eu vou fazer uma oração para iniciar esse testemunho, consagrando essa live, consagrando esse vídeo. Eu não sei quem vai assistir agora ou vai assistir depois, mas eu sei que assim como o Senhor falou, Ele vai alcançar muitas vidas. Muitas vidas irão mudar a sua forma de pensar. E eu creio nisso. Eu creio em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu venho entregando esta live a Ti. Meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe o quanto eu esperei naquele leito para falar para as pessoas o que o Senhor fez na minha vida. Senhor Jesus, eu venho aqui primeiramente Te agradecer pelo fôlego de vida que o Senhor me deu, pela oportunidade de estar aqui novamente falando do Teu amor. Obrigada, Senhor, porque eu não sou merecedora, Pai, porque eu sou uma mulher com muitas falhas, muitos defeitos. Mas mesmo diante disso, o Senhor tem um amor tão imenso sobre nossas vidas, que o Senhor teve misericórdia e me deu mais uma oportunidade de viver. Eu consagro, meu Senhor, essa live a Ti, que ela possa alcançar as vidas de pessoas que assim como eu estavam cegas, de pessoas que assim como eu não enxergavam o verdadeiro valor da vida.
Que pessoas assim como eu, Senhor, estão tão atribuladas, tão cheias de coisas para fazer, tão cheias de tarefas para fazer, que estão esquecendo o verdadeiro amor, que estão esquecendo a verdadeira importância em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, fala através de mim, meu Senhor. Chega onde precisa chegar, alcança quem precisa ser alcançado, meu Deus. Que esse testemunho venha para edificar vidas, Pai. Que esse testemunho venha para abrir os olhos, meu Senhor. É o que eu te peço nesta tarde e já te agradeço. Em nome de Jesus. Vem comigo, Espírito Santo. Vem comigo fazer essa live. Para que eu possa contemplar os milagres que o Senhor fez na minha vida. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, Hudson, quem puder compartilhar, é um testemunho muito forte. Eu vou iniciar contando ele. Eu estava na quinta-feira, acho que foi dia 20, não lembro a data certa. Acho que foi dia 20, quinta-feira do mês de setembro. Eu fui trabalhar à noite, eu trabalho no hospital e eu dou plantão noturno. Eu não dava plantão noturno, mas as necessidades fazem a gente, né? Começar a pegar outros trabalhos, a fazer hora extra. E daí então comecei a pegar plantão noturno. Sejam bem-vindos todos. Comecei a pegar plantão noturno. E nessa noite eu senti uma dor forte no meu peito, eram as 7, 8 horas da noite. E essa dor começou a irradiar para o meu braço. Eu pensava logo no começo, porque não era uma dor que a gente aprende na faculdade, a dor do infarto, né? Era uma dor diferente. E essa dor, Aline, seja bem-vinda. E essa dor começava a ir para o meu ombro. E aí os médicos ouviram falar dessa dor. Andréa, seja bem-vinda. E aí os médicos ouviram falar dessa dor e me levaram para fazer um eletrocardiograma. Irmãos, depois daquele dia, tudo mudou. Eu me deitei naquela cama de hospital, brincando ainda com as meninas, e de repente o eletro deu alterado. E na mesma hora os médicos chegaram, os enfermeiros que estavam ali, os meus amigos, me colocaram numa cadeira, botaram um remédio na minha boca, embaixo da minha língua, e eu via as pessoas tudo agitadas ali. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu fui pega de surpresa. Quando eu olho, quando eu me lembro, assim, eu ainda fico chocada, porque foi tudo muito rápido. E aí eu fui pega de surpresa com aquela dor no peito que irradiava para o meu ombro, eu não conseguia entender. E quando fizeram um eletro lá no hospital, no plantão que eu estava trabalhando, deu uma alteração. Dali me colocaram numa poltrona, começaram a me medicar. E em seguida eu fui já me colocaram no leito da UTI. E eu sem entender nada, porque eu estava ali trabalhando, de repente eu vi todo mundo ao meu redor preocupado. E o médico falou: Larissa, seu exame, seu eletro deu uma alteração. Ele explicou na linguagem lá e eu fiz o que quer dizer. Ele fez: alguma coisa está acontecendo. Você sentiu uma dor característica, seu eletro deu alterado, nós vamos precisar investigar. E ali eu me deitei naquele leito de hospital, irmãos. E meu mundo começou a cair. Eu tinha vindo trabalhar, tinha ido trabalhar. Às vezes a gente sai de casa, não se despede dos nossos filhos. Às vezes sai brigado com o marido. E naquele dia eu disse: como assim? Eu vim trabalhar, eu tô aqui. E ele disse: olha, você vai ficar internada, você não vai voltar para casa. E eu disse: eu quero voltar para casa. E eu comecei a bater o pé dizendo que eu queria voltar para casa, que eu não queria ficar ali. E aí eles fizeram exames de sangue para saber se eu tinha infartado.
E esses exames precisariam ser feitos todos os dias para que confirmasse o infarto ou para infarto. Mas a angina aconteceu, a dor forte no meu peito, o eletro alterado aconteceu. E eu só lembrava, eu não me despedi dos meus filhos. Eu não falei com meu esposo. E aquilo me corroía o coração e eu muito assustada. E no primeiro dia eu fiz os exames e todos deram alterado. Meu primeiro exame de triglicerídeo deu 930. O de diabetes, de glicose, deu 298. E ali todo mundo assustado, eu assustada porque eu tinha feito exames logo quando eu entrei no hospital para trabalhar. E meus exames, eles eram exames normais e de repente eu era uma bomba ambulante. E os médicos não entendiam porque eu estava tomando medicação e os exames não melhoravam. Comecei a tomar injeção na barriga, comecei a tomar insulina e a minha glicose não baixava. Tomando medicação por triglicerídeo e ele não baixava. No outro dia chegou a 1000. O meu eletro não tinha melhora. E aquelas noites no hospital eu não conseguia entender o que estava acontecendo porque eu tinha ido trabalhar. De repente eu não podia mais ver meus filhos. E eu só pedia para voltar para casa e eu dizia, eu quero morrer em casa com os meus filhos. E os médicos, não, a gente vai investigar, Larissa, vamos investigar. E aí eu fiquei na espera de um cateterismo. Só que na época o cateterismo, o convênio com o SUS tinha se esgotado e eu não podia mais fazer o cateterismo naquele mês porque não tinha mais vagas, teria que esperar. E assim se passaram 5 dias. 5 dias eu sem entender o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha algo para acontecer, eu sabia que Deus estava naquela situação, porque a forma que aconteceu foi muito linda, porque Deus preparou a pessoa certa, Deus preparou o médico certo para me atender, Deus preparou os enfermeiros, a equipe técnica toda para me atender ali naquele hospital. Deus preparou o leito, eu fiquei num leito de hospital, de UTI, reservado. Um banheiro, muito bem tratada, muito amada. Meu amor. E eu via a mão de Deus ali. Eu via que Deus estava querendo falar comigo alguma coisa, mas eu não entendia o que era. Irmãos, durante os 5 dias eu passei vendo a palavra, ouvindo, lendo a palavra, eu li a Bíblia, eu passava o dia ouvindo pregação, mas eu não conseguia entender. E o medo foi o que mais me destruiu, porque todos os dias eu ouvia notícias ruins, de que os meus exames não melhoravam, de que minhas taxas não baixavam, eu sendo furada direto, tomando medicação na barriga, tomando medicações, e nada de melhor acontecia. E aquele medo tomou conta de mim, e eu disse, eu vou morrer. E aí eu comecei a pensar na trajetória da minha vida. Eu comecei a pensar que eu saí de casa, eu não dei um abraço dos meus filhos. Eu comecei a pensar quantas coisas eu perdi tempo me estressando, brigando e não aproveitando. E eu me vi ali no leito de UTI e eu disse, minha vida vai acabar aqui assim. E eu perdi tanto tempo da minha vida com coisas tão pequenas. Eu perdi tanto tempo da minha vida sem viver o que realmente Deus preparou para mim viver. Me preocupando demais. E ali eu chorava, irmão, chorava. Mas no 4º dia, eu já estava muito triste. Eu já tinha chorado. Deus enviava pessoas ali do hospital que eu nem conhecia.
pastores, missionários que trabalham lá no hospital, eles iam lá no hospital. Uma moça que ia todas as noites lá orar por mim. E quando ela orava eu sentia uma paz. Mas eu estava com tanto medo de morrer e não voltar para casa. E eu sem entender, eu perguntava: por que, Senhor, o Senhor me colocou aqui? Por que, Senhor, o Senhor vai me levar? O que está acontecendo? Eu sei que o Senhor tem promessas para a minha vida. O que está acontecendo, meu Pai? E daí, no quarto dia, irmãos, eu decidi fazer algo que eu não tinha feito em nenhum dos outros dias. Eu decidi ouvir a voz de Deus. Eu me levantei, era meia-noite, 11h30, meia-noite. Eu me levantei daquele lugar, daquele leito de hospital. Me levantei e fui caminhando lá para o banheiro. Cheguei lá no banheiro, me ajoelhei, eu estava com os acessos no braço ainda. E eu lá no banheiro da UTI, eu me ajoelhei. E eu me prostrei no chão mesmo do banheiro e eu chorei. Eu chorei um choro que parecia que eu ia arrancar a minha alma. Eu chorei naquele leito de hospital, naquele banheiro de hospital, que eu não conseguia falar nada. Que eu lembrei daquela palavra de gemidos inexprimíveis. Eu só fazia chorar. Só chorar. E eu dizia: minha vida acabou aqui. Eu estou indo embora. Meus exames não melhoram. E eu vou morrer. E o medo de morrer era muito grande. Deixar meus filhos. Só que quando eu estava ali chorando, irmãos, de repente, eu senti uma brisa. De repente eu senti um vento suave dentro do banheiro, o banheiro fechado, tudo fechado, não tinha como correr vento. E uma brisa chegou naquele lugar. Eu consegui sentir o amor. Eu não sei explicar a sensação que eu tive, mas eu senti o amor chegando. Junto com aquela brisa era um sentimento tão forte de amor. E eu senti Deus chegando ali no banheiro. E foi quando Ele começou a falar comigo. E o que Ele falou ali, irmãos, comigo foi algo muito forte. Por isso que eu disse a vocês no começo dessa live, chama o máximo de pessoas. Porque essa pregação, esse testemunho, esse relato, eu não sei como vocês querem falar, não fui eu quem preparei, foi Deus. Deus que falou: filha, fala. Filha, fala. Tudo que você ouviu aqui, fala. Fala, porque tem muita gente precisando ouvir. E eu sei que você que está aí do outro lado vai ouvir. E vai se identificar. E aí eu começo a falar com vocês sobre o que o Senhor falou comigo. E o Senhor comigo me deu tudo que Ele falou comigo, Ele falou normal assim. Mas eu não sabia que tudo que Ele tinha falado comigo estava na palavra. Depois, quando eu fui escrever tudo que Ele falou para eu não esquecer, foi que eu fui lembrando que estava. E quando eu fui coincidentemente, cada trecho, cada frase que Ele disse para mim, eu achei na palavra. E eu disse: meu Deus, como o Senhor é lindo. Então eu sei que essa palavra que Ele falou e que eu tive que passar no leito de hospital não foi em vão. Eu sei que vidas vão ser alcançadas. Eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas e vão mudar sua trajetória para não passar pelo que eu passei. Porque às vezes não tem volta. Às vezes não tem volta.
E aí ele me deu essa palavra que está lá em 1 Coríntios 6, que eu vou ler para vocês aqui. Foi a primeira coisa que ele falou, irmãos. Eu sentada ali, ajoelhada, com a cara no chão do hospital, do banheiro. E chorava muito, e de repente meu choro cessou. E eu sinto um vento fino, uma brisa. E eu consegui sentir amor, o amor chegando. Eu não sei explicar, mas era amor. Eu não sei. Eu não sei explicar aquilo que eu senti. Eu não sabia que o sentimento do amor poderia ser sentido dessa forma, mas eu senti o amor chegando. E eu disse: Jesus, o Senhor está aqui no banheiro comigo. Jesus, o Senhor está aqui comigo. Senhor, me fala o que está acontecendo. Por que eu estou na UTI? Por quê? Porque meus exames não melhoram? Porque os remédios não estão fazendo efeito? Porque só está piorando? O meu triglicérides chegou a 1000 e não baixava, só aumentava. E eu dizia: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Me deixa viver, Senhor. Não me leva agora. E eu só fazia dizer: Senhor, não me leva agora, não me leva agora, me deixa viver. Me diz o que eu fiz de errado, Senhor. Eu preciso saber o que eu fiz de errado, eu preciso saber aonde eu estou errando, eu preciso saber o porquê, porque eu quero mudar. E eu não entendia, porque quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa, eu não faço mal a ninguém. Eu vivo pelos outros. Eu me preocupo com as pessoas da rua. Quem liga pra mim sabe que eu vou na hora. Eu tiro da minha geladeira para dar para as pessoas. Eu tiro minhas roupas. Eu tiro dos meus filhos. E eu perguntava: por quê? O que foi que eu fiz de errado, Senhor? Aonde está o meu erro? E aquele amor que chegou ali, eu sentia algo tão bom. E foi quando ele falou dessa forma para mim, com essas palavras, viu? Que eu não sabia que estava na Bíblia, mas depois eu vi que estava na Bíblia. E eu vou ler aqui, tá lá em 1 Coríntios 6. Quem quiser anotar, irmãos, todas os versículos que Deus vai me dar, que Deus me deu, se puder anota. Porque esses versículos não foi eu que dei. E para mim é uma honra ter esses versículos anotados, porque eu sei que foi Ele que me deu diretamente. Quem puder anotar, anota. Quem quiser anotar, anota. Mas é algo muito forte. E aí ele falou para mim, né? 1 Coríntios 6. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês falam assim. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Verdade, Dani, eu lembro. Como eu lembro desse dia, você lá internada. E é estranho, Dani, porque eu vejo tantas pessoas. Eu trabalho em UTI, né? E eu vejo tantas pessoas na UTI, eu vejo tantas pessoas ali. Mas quando a gente está do outro lado é bem diferente. E aqui, irmãos, esse versículo ele fala: acaso vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo de Deus? Que o Espírito Santo habita em vocês e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Assim que eu escuto aquele silêncio, eu escuto Deus falar isso para mim. Ele fala assim: filha, você é santuário de Deus. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Este corpo não pertence a você.
E aí eu só ouvia. E ele novamente fala, e depois eu fui ver que o que ele falou também estava na palavra. Ele disse assim para mim, está lá em 1 Coríntios 3 também, que ele diz assim, no versículo 16: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? E que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, 1 Coríntios 3, 16, 17. Obrigada, Nai. Aquilo me doeu muito. Aquilo me doeu muito, porque ele falou para mim: filha, você é santuário de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. E este corpo que você está, ele não te pertence. Ele não te pertence. E aí ele fala aqui, e o que eu acho interessante é que algumas pessoas, quando eu falei na igreja, é uma frase muito forte, porque eu disse assim: o dia em que eu descobri que eu era uma assassina, é algo muito forte de se falar, mas foi o que eu ouvi. Não uma suicida, porque suicida atenta contra o seu próprio corpo. Só que este corpo aqui, ele não me pertence. Aqui está dizendo na palavra. Ele foi comprado por um alto preço. Ele é santuário do Espírito Santo. Como ele fala que vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. E no 17 foi o que eu não imaginei que aquela palavra que ele disse para mim fosse real. E aí eu encontro no 17 que ele fala assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós somos santuários de Deus, irmãos. Esse corpo que você está aí, esse corpo aqui não te pertence. Você não é teu, é de Deus, é santuário de Deus. Você não pode fazer o que você quer com o santuário de Deus. Ele fala aqui que o santuário somos nós e que o santuário é sagrado. E aí, quem não me conhece deve estar perguntando: mas Larissa, o que é que você fez para que o santuário de Deus, que somos eu e você, fosse destruído? E aqui fala que Deus destruirá quem destruir o santuário de Deus. Nós temos tanto amor com a casa do Senhor. Nós temos tanto amor com nossas casas. Varremos, passamos pano, ajeitamos, comprando móveis. Nós temos amor com o quarto dos nossos filhos, comprando móveis, papel de parede. Nós temos amor com o nosso trabalho, ajeitando nosso escritório. Nós temos amor com nossa igreja, cuidando do templo do Senhor, da salinha, cuidando do templo, cuidando das cadeiras. Nós temos tanto amor por coisas materiais. Mas o santuário de Deus, que a palavra diz que somos nós não temos esse amor. O santuário de Deus, que é o meu corpo e o teu corpo, que sim deveria ser cuidado, amado, nós não temos esse amor. Mas temos amor com a nossa casa, varrendo, cuidando, deixando sempre limpa, comprando móveis, comprando lençol, comprando travesseiros, cuidando do nosso lar, cuidando do quarto dos nossos filhos, cuidando do nosso ambiente de trabalho, cuidando do templo do Senhor, cuidando de tudo e esquecendo do santuário que somos nós. É a palavra que diz, 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6 fala que nós somos santuários de Deus, que o Espírito Santo habita dentro de nós. E que esse santuário aqui é sagrado.
Ele não pertence a nós, ele é de Deus. Em 1 Coríntios 6 fala que ele é de Deus. Esse corpo não é teu, ele não te pertence. Ele pertence a Deus. E esse versículo 17 foi o que me matou, porque ele fala assim: e quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E ali eu comecei a chorar, irmãos, naquele banheiro. E o Senhor começou a me trazer à memória o que é que eu tinha feito. O que eu tinha feito contra o santuário de Deus. E sabe o que foi, irmãos? Eu coloquei 1000 desculpas para dizer: eu não tenho tempo de fazer uma academia. Eu trabalho o dia todo, eu chego em casa, eu tenho que cuidar de 4 filhos, de marido, eu não tenho tempo. Eu não tenho disposição, só quero dormir. Eu trabalho plantão 12, 24 horas, eu chego em casa, só quero dormir, só quero descansar. Mas eu ouvia pessoas dizendo: Larissa, faz uma caminhada. Larissa, não come tanto doce. Larissa, não come tanta gordura, não come tanto cachorro quente, não come tanta porcaria. Larissa, eu ouvia comentários, eu ouvia as pessoas me dizer, como eu sei que tem pessoas aqui nessa live e pessoas que vão ouvir depois que ouviram, pessoas dizer para você: pensa um pouco em você. Mas você, com suas atribulações, com seus problemas, com as suas coisas, suas tarefas, você dizia assim: não, mas eu estou tão cansada. Eu não tenho dinheiro para me cuidar, não tenho dinheiro para ir num salão, eu não tenho dinheiro para cuidar da minha saúde, eu não tenho dinheiro para ir na academia, eu não tenho tempo, eu não tenho disposição. E aí você foi vivendo um dia após o outro, e está vivendo um dia após o outro assim, deixando para lá a tua vida. E aí o Senhor me mostrou pessoas me dando conselhos. Aí o Senhor me mostrou uma mulher que chegou lá no Deoclésio, nova, com a glicemia lá em cima. Ela não resistiu. Eu lembro que naquele dia eu olhei para aquela mulher nova, eu passei a mão na cabeça dela e eu disse: meu Deus, eu preciso me cuidar. Uma mulher tão nova, uma vida pela frente, com um filho pequeno. Eu senti Deus falando comigo através daquela vida que se foi, mas eu não tive tempo, eu não parei. Eu continuei comendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, deixando para depois e dizendo: Senhor, eu não tenho tempo, eu estou cansada, eu trabalhei, eu chego em casa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer isso e aquilo, eu não tenho tempo para pensar em mim. Eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para olhar para mim. Eu lembro que, brincando com o Senhor, eu disse assim: Senhor, eu vou fazer academia, Pai. Mas eu não gosto de musculação, eu gosto de fazer dança. Só que as danças das academias hoje em dia tá só Jesus e uns funk que, pelo amor de Cristo, Pai. E aí eu fui pesquisando, eu vi que na Smart Fit tinha a Zumba, e a Zumba da Smart Fit era com música, que era música internacional, que dava pra me fazer. E aí eu, brincando com o Senhor, na época eu morava na Esperança, e não tinha Smart Fit na Esperança, só tinha no Midway, que é longe, pra quem não é daqui é um pouco longe, não conhece. Eu disse: Senhor, eu faço academia. Se tivesse um Smart Fit aqui, perto de casa, eu fazia academia. Porque eu não tenho como ir para Smart Fit, Senhor. O Senhor sabe que eu não gosto de musculação, eu gosto de dançar. Se abrisse um Smart Fit aqui, eu matriculava na hora. Irmãos, foram 2 semanas. Com 2 semanas abriu um Smart Fit na esquina da minha casa. Aí me pergunte, Larissa, você fez a matrícula, não foi? Você falou com Deus? Não fiz, irmão. Aquele famoso: não, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo.
Os conselhos foram dados para mim, alinhada. Os conselhos foram dados por muitas pessoas dizendo: Larissa, pense em você. Eu sei que você que está aqui ouvindo já ouviu de pessoas e você mesmo já olhou no espelho e disse: eu preciso cuidar de mim. Você tem sentido dor de cabeça que você não sentia. Suas extremidades têm ficado dormentes, coisa que você não sentia. Está sentindo muita cãibra. Um cansaço fora do normal, perdendo roupas. E você olha para você mesmo e diz assim: eu preciso fazer algo por mim. Mas o que é que acontece? Você trabalha demais, você está cansada demais, se preocupando demais. E você não consegue parar um minuto para pensar em você e dedicar para você um tempo. Eu precisei estar 5 dias dentro de um hospital, vendo a morte de perto, para entender o quanto importante é esse corpo que não é meu. Porque esse corpo que você está aí não é teu. E Deus fala aqui que esse corpo é santuário e ele é santo e você não pode destruí-lo. Você não pode destruir esse corpo. E nós estamos destruindo o nosso corpo quando a gente coloca as nossas vidas em segundo plano, irmãos. Quantas vezes Deus já falou com você que está aí do outro lado? Quantas vezes Deus já disse para você: pense um pouco em você, cuide de você, descansa. Quantas vezes Deus mandou você descansar? Quantas vezes pessoas foram usadas para mandar você parar, para mandar você cuidar de você, para mandar você respirar, para mandar você, olha, se cuida, se ama, se valoriza. E a gente sabe o que é que a gente faz? A gente diz: não, depois eu vejo, depois eu faço. Depois. E foi depois desse depois que eu cheguei a essa UTI, irmãos. Porque não foi falta de avisos. E eu me sentia mal, eu sentia dores de cabeça, eu sentia cansaço, eu não podia fazer nada, que eu cansava rápido demais. E achando bonito ir para um lugar, uma lanchonete, pedir três cachorro-quente, um copo de coca, pedir isso e aquilo outro, achando bonito, achando lindo. Sendo que eu estava matando o meu corpo. E a palavra falou aqui que somos santuários. 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 3. Você é santuário. Este corpo que você tem não te pertence. Ele foi comprado por um alto preço. É a palavra que disse. Na verdade, para mim, isso não mais é a palavra, porque foi Deus que falou para mim. E ele disse que eu era um santuário e que o Espírito Santo habitava em mim e que eu tinha sido comprada por um alto preço e que esse corpo não me pertencia, esse corpo era de Deus e eu estava destruindo o santuário de Deus. E aí eu volto, a gente se preocupa com casa, a gente se preocupa com apartamento, se preocupa em cuidar de tudo, mas não se preocupa em cuidar do santuário de Deus. Isso é uma hipocrisia. E eu dizia: meu Deus, como eu fui burra. Porque eu sempre me preocupei com tudo, mas o teu santuário que sou eu não me preocupei um pouquinho assim. Nem água tomava durante o dia, irmãos. E aí eu continuo a falar com vocês, porque quando Deus falou isso pra mim, eu comecei a perceber o quanto ruim eu era. Que não adiantava eu amar ao próximo, não adiantava eu sair todas as quintas-feiras ali cansada, levar comida para morador de rua. Não adiantava eu estar sempre ajudando as pessoas, tirando de dentro de casa para dar. Não adiantava eu dar o meu ombro para as pessoas chorar. Não adiantava eu amar ao próximo se eu não estava me amando. E em meio àquelas lágrimas, o Senhor me lembrou disso também. Mas essa eu lembrava que estava na palavra, porque eu tinha pregado sobre isso há uns meses atrás na minha igreja. Que está lá em Mateus 22, 36 ao 40. Eu vou ler para vocês aqui. Mateus 22, do 36 ao 40. Fala assim, ó, irmãos. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha só o que Deus disse aqui, irmãos. Olha que tremendo ele falou quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento, porque lá atrás no Velho Testamento nós tínhamos 10 mandamentos que nós tínhamos que cumprir esses 10 mandamentos. E aí aqui chegam os discípulos dele e perguntam: mestre, qual é o maior mandamento? E aí ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. E atrelado a esse mandamento ele fala: e ame ao próximo como a si mesmo. Irmãos, ele não fala aqui amar a Deus e ame ao próximo, ponto, não. Ele fala que ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. E ali eu comecei a passar um filme pela minha cabeça de todas as vezes que eu amei ao próximo, de todas as vezes que eu dei a minha mão, que eu dei o meu ombro, que eu dei o meu braço, de todas as vezes que eu ajudei as pessoas, que eu fiz tudo que eu podia pelas pessoas, que muitas vezes eu queria dizer não, mas eu dizia sim para agradar pessoas, tantas vezes ajudando a todo mundo. Eu não consigo ver uma pessoa chorar, eu não consigo ver uma pessoa precisando de algo que eu tiro e dou. Quem me conhece sabe com o que eu estou falando, não é uma mentira. E aquele filme passou pela minha mente, eu ajudando a todo mundo. E aí o Senhor fala: hipocrisia, filha, porque você ama o próximo, você me ama, mas escuta o que eu estou te dizendo, é amar ao próximo como a si mesmo. Você tem se amado, meu irmão e minha irmã? Você tem se olhado no espelho e dito assim: meu Deus, obrigada pela minha vida, meu Deus, obrigada. Você tem se visto, você tem se notado? Eu sei que muitas mulheres que estão aqui às vezes passou por gravidez, às vezes passou por abandono, por traições e se desleixou, não cuidou, não consegue nem se olhar no espelho, porque eu digo isso, eu tive 4 filhos, irmãos. Barrigão, minha barriga com muita estria, e vocês sabem como é que a gente fica. E a gente perde o gosto de se olhar, a gente perde o gosto de se ver no espelho. Hoje em dia é tão difícil ter condições para comprar cremes, para comprar isso, para ter uma alimentação boa, e você vai se desleixando, você vai se deixando de lado. E aí o Senhor me falou deste mandamento, porque nós tínhamos 10 mandamentos, irmãos, mas Deus falou pra gente aqui, ó, qual é o mandamento mais importante? Ele fala: era amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. É amar ao próximo como a si mesmo. E eu era hipócrita, porque eu amava tanto as pessoas. Eu não conseguia ver. Quem me conhece sabe, eu vejo um drogado na rua, eu vejo um morador de rua, meu coração dói. E eu quero parar, eu quero dar comida, eu quero dar dinheiro, eu quero dar minha roupa, eu quero cuidar, eu quero tirar da rua. Se eu ver uma criança, eu quero cuidar. Se eu ver, eu quero fazer pelas pessoas. Mas eu não olhava para mim, irmãos. E eu sei que tem pessoas do outro lado que tá na mesma vibe, que tá aí cuidando da sua vida, trabalhando muito, cuidando dos seus filhos. O guarda-roupa dos seus filhos é arrumado, a sua casa é um brinco, no seu trabalho você é boa, você é eficaz. Mas e você? O que é que você tem feito por você? O que é que você tem feito pela tua vida? Porque teu corpo não te pertence. Você tem cuidado do santuário de Deus? Quantas vezes eu cuidei, eu estava ali na igreja limpando, varrendo. Lá quando era da sede também cuidava lá da recepção. E eu cuidando da minha casa, cuidando das coisas. Mas do santuário de Deus eu estava nem aí. O santuário de Deus é você, irmão.
Não sou eu que estou dizendo, foi a palavra que disse e o Senhor confirmou. Para você ver como a tua vida é mais importante, você é mais importante do que você faz. O que você faz tem importância assim, mas Deus se importa mais com a tua vida. Com a tua vida. E ali eu comecei a entender o que é que Deus estava querendo dizer para mim, o porquê que eu tinha me tornado uma assassina. Porque eu estava matando o meu corpo, eu sabia que eu estava matando, mas eu continuava me alimentando de forma errada. Eu continuava dando desculpas para não fazer uma caminhada, para não pensar em mim, para não cuidar de mim. E aí ele falou para mim no meu ouvido, ele fez: filha, você veio, meu filho veio para te dar vida e vida em abundância. Está lá em João 10:10, fala que o inimigo, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor Deus veio, Jesus veio para nos dar vida em abundância, irmãos. Não é uma vida escrava, uma vida onde nós perdemos tanto tempo fazendo tantas coisas para pagar as contas, para fazer isso, aquilo, outro, para não sei o que, para conseguir comprar aquilo. Irmão, para, porque você não é uma máquina. Deus criou eu e você para vivermos em abundância. A gente se preocupa, não, porque eu vou comprar um carro, eu vou reformar minha casa, e aí procura mais trabalho, porque eu lembro que eu não tirava. Eu queria muito reformar minha casa, comprar móveis. Eu não tenho móveis novos, eu queria comprar os móveis novos, que é o sonho de toda mulher, ter os móveis novos. E eu comecei a pegar mais plantão, irmão. Porque eu sei que tem gente aí que está trabalhando, feito louco, que está trabalhando para pagar as contas, trabalhando para comprar isso, trabalhando para aquilo, trabalhando e não para. Chega em casa, tem filho para cuidar, chega em casa, tem coisas para fazer. Vai para a igreja também, um ministério para tomar de conta, é muita coisa para você fazer. E aí quando você chega em casa, você só quer dormir, fim de semana você só pensa em dormir, descansar. Só que Deus está dizendo para mim, para você aqui, que a tua vida é mais importante do que o que você faz. A tua vida é muito mais importante para Deus. E o teu corpo, ele é santuário de Deus. O teu corpo pertence a Deus. E foi Deus quem falou aqui em 1 Coríntios 3:17, que aquele que destrói o santuário de Deus, Deus se levanta para destruir, irmãos. E foi algo muito forte na minha vida. Porque eu vou dizer para você, quem quiser anotar, depois eu boto lá na descrição os versículos para vocês. Mas lá em Salmo 55:22, recebe aí quem está aí ouvindo, e que até agora não desligou, que até agora está trabalhando, que até agora não parou para nem se olhar no espelho. Lá em Salmo 55:22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor. Eu sei, irmãos, eu tenho 4 filhos, conta para pagar, os gastos aqui em casa é alto, as preocupações são grandes. Mas como nós vamos ser diferentes dos que estão lá fora? Como nós vamos ser diferentes de quem não conhece a palavra do Senhor, se nós estamos na mesma vibe que eles, se nós estamos no mesmo ritmo que eles, irmãos? Nós estamos no mesmo ritmo, trabalhando, e preocupado em conta e não sei o quê. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Nós precisamos ser diferentes. Aqui em Salmo 55:22 fala: entregue suas preocupações ao Senhor. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Lá em 1 Pedro 5:7 fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas a gente insiste em se preocupar.
A gente insiste em dormir ansioso porque tem uma conta para pagar. A gente insiste em dormir ansioso porque não sabe como vai ser o próximo mês. A gente insiste em dormir ansioso porque fica com um monte de coisa para fazer. E tanta coisa para a gente fazer, tantas preocupações. Só que lá em Salmo 55, 22, Deus fala: entregue suas preocupações ao Senhor. 1 Pedro 5, 7 fala: lancem sobre Ele toda a tua ansiedade. E aí em Mateus 6,34 ele diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, olha o que é que Deus está falando comigo e com você aqui, irmão. Foi preciso passar por um leito de hospital para hoje estar aqui falando com vocês. E falando, irmãos, com o maior amor do mundo, com a maior vontade de viver do mundo. Como eu disse ao Senhor, porque quando terminou, Ele falou para mim: vai e fala para toda a minha igreja. Vai e fala para os 4 cantos do mundo que eu te entreguei neste local. Eu sei que, como diz a palavra, tá até aqui eu anotei, que está lá em Apocalipse 3,13, que fala assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que muitos não vão ouvir o que eu estou falando, mas o meu papel eu vou falar. E o que eu passei, que tudo que eu passei possa fazer você pelo menos pensar no que eu disse aqui. Eu vou ler para vocês Lucas 12, do 22 ao 24, que fala assim: dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhe digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Eles não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Não busquem, no 29 fala: não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha só o que Deus falou. Ele disse: filha, hoje em dia as pessoas estão tão ocupadas, se preocupando com tantas coisas, tantas coisas, mas não é para fazer isso. Não é. Aqui Deus fala que Ele vai te suprir. Qual diferença nós temos dos pagãos, irmãos? Se você está indo dormir preocupado com as coisas, preocupado com o que comer, preocupado com o que vestir, do que nós nos diferenciamos dos pagãos, como aqui fala. Eu digo isso, irmão, porque eu passei muito tempo da minha vida me preocupando com as pessoas, me preocupando com as coisas e esquecendo de viver, de me amar. E o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Não termina amar ao próximo, ponto. Termina amar ao próximo como a si mesmo. Você precisa parar, você precisa se amar, você precisa cuidar do santuário de Deus, você precisa se desligar, jogar essa ansiedade. Aqui Ele manda colocar ansiedade sobre ele. E tem gente aqui ansiosa, tem gente aqui que toma remédio para dormir, tem gente aqui que não está conseguindo dormir mais 8 horas. Se dorme 4, dorme muito. É com você que eu estou falando. Você que não está mais conseguindo dormir. Sua mente não para um minuto. Sempre é uma coisa que você está pensando. Sempre é um problema, uma situação. É com filho, é com a igreja, é com o marido, é com o trabalho. E você não para. Você não é máquina. Você não é máquina. Você precisa entender isso. Um dia a conta vai chegar. E às vezes dá tempo de você se arrepender, como foi no meu caso, mas às vezes não dá, como foi no caso daquela moça que eu vi morrer
na minha frente, nova, com filho, com a glicose lá em cima. Sabe por quê? Porque ela, igual a mim, não, eu vou comer só um cachorro quente. Não, eu vou comer só um bauru. Não, eu vou caminhar agora não, estou tão cansada. Depois eu faço, depois eu vejo. Depois eu tiro um fim de semana para mim. Você precisa descansar. Deus descansou. Por que que você não para? Por que é que você não para? Eu pergunto a você e eu pergunto para mim, por que é, Larissa, que você não parou? Eu não parava, irmãos. Mesmo em casa eu não parava, era no telefone o tempo todo resolvendo as coisas. Mas a conta chega. A gente está preocupado demais, irmãos. Preocupado demais. E esquecendo de aproveitar o que Deus nos deu, que foi o dom da vida. E a vida em abundância. Lá em Lucas 10:41. O Senhor vem falar sobre a história de Marta e de Maria. Só que antes de eu falar isso, irmãos, eu preciso lembrar vocês. Contar para vocês. O que aconteceu depois da brisa que o Senhor começou a falar aquelas coisas comigo lá no banheiro. Depois que o Senhor falou comigo tudo isso que eu falei para vocês agora. Eu já não estava mais chorando, estava só ouvindo. Ele me deu uma visão. E nessa visão eu me via sentada num sofá azul. Do meu lado eu via um bebê, uma criança, acho que uns 7 anos. E essa criança estava com a perninha cruzada, sentada do meu lado, e ele fazia carinho no meu rosto. Pegava meu cabelo, ele cantava. Ele estava com um livrinho, ele ficava lendo historinha para mim. Ali do meu lado, eu olhava para o lado e via. De repente, esse menino sai do meu lado, eu lembro. E na visão eu via ele em vultos. Ele correndo, varrendo a casa. A vassoura era bem grandona para ele, porque ele era pequenininho. Ele correndo, varrendo a casa. Ele lavando os pratos, ele limpando o banheiro, ele limpando os meus pés. E eu via só o vulto, ele correndo para um lado e para o outro assim. E eu vi aquilo nitidamente. Eu perguntei, Senhor, o que é isso? O que o Senhor está querendo falar para mim? E aí o Senhor me mostrou essa visão. E disse, filha, assim como você... Assim como essa criança, eu quero que você entenda o que está acontecendo na minha igreja. As pessoas estão fazendo tantas coisas. As pessoas estão tão ocupadas com tantas coisas. Com a desculpa que estão fazendo para mim, que estão fazendo bem. Mas estão esquecendo de me adorar. Estão esquecendo de ficar comigo. Irmãos, é muito forte. E aí, ele me lembrou de Marta. Me lembrou não, né? Ele falou. E depois eu lembrei que era Marta e Maria. Que no 41, Lucas 10:41, fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Eu e você estamos preocupados com tantas coisas que estamos esquecendo da melhor parte. Estamos esquecendo da melhor parte. O que Deus está querendo dizer para mim, para você aqui, que você precisa entender que esse excesso de preocupações não está te fazendo bem, que esse excesso de pensamentos não está te fazendo bem, que essa preocupação e ansiedade desenfreada não está te fazendo bem. Deus não te fez para isso.
Deus te fez para descansar nele. Deus te fez para você descansar no Senhor, para você se cuidar, se amar. Amar o dom da vida, irmãos. Cuidar dos teus filhos. Viver, sorrir. Qual foi a última vez que você sorriu sem nenhuma preocupação? Qual foi a última vez que você ficou numa rede de perna para o ar sem pensar em nada? Qual foi a última vez? Me responde. Que você olhou para você, que você acariciou seu cabelo. Você se olhou no espelho, olhou o seu corpo e disse: como eu me amo. Irmãos, eu saí daquele hospital e eu olhava para o sol, eu dizia: meu Deus, como é bom olhar o sol. Foram só 5 dias. Mas quando eu vi o sol, meu Deus, eu olhei assim, eu disse: meu Deus, como é bom ver o sol. Como é bom ver as pessoas, como é bom andar. Que eu estava deitada na cama sem poder andar. E eu disse: como é bom andar, Senhor, como é bom respirar o ar puro. E a gente não está dando valor a isso, irmãos. Nós estamos dando valor a coisas tão pequenas. E aí é no leito de hospital que você começa a valorizar a tua vida, o quanto você é importante. Eu sei que você ama servir ao Senhor, que você ama fazer as coisas, mas você precisa ter medidas. Tudo tem que ser feito com cautela. Tudo tem que ser feito com cuidado, nada em excesso faz bem. Aquela criança estava ali fazendo as coisas, ele me mostrou a criança fazendo as coisas. Só que o que ele queria era que aquela criança estivesse ali do lado, sentada como estava. Às vezes a gente está querendo fazer tantas coisas, mas Deus só quer que você pare e você escute a voz dele. Que você pare e você diga: eu sou o santuário de Deus. Eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim. Eu vou maneirar no açúcar. Porque eu sei que tem pessoas aqui que não conseguem regular a sua alimentação. Irmãos, não se matem. Um dia a conta chega. Um dia a conta chega, irmãos. 1 Coríntios 3,17. Aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Tenha responsabilidade sobre a vida que Deus deu para você, o fôlego de vida. Lance sobre o Senhor toda a tua preocupação, toda a tua ansiedade. Confie no Senhor. Pare, tire um dia para descansar, tire um dia para mentalizar coisas boas. Irmãos, para finalizar, depois que o Senhor falou sobre essa questão, me mostrou essa visão, eu comecei a chorar novamente e eu disse: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu me arrependo das vezes que as pessoas falaram comigo e eu não ouvi. Eu me arrependo das vezes que o Senhor falou comigo, me chamando a atenção e eu não ouvi. Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso. A tua palavra fala que o Senhor é misericordioso, Pai. Eu sei que o Senhor é misericordioso, então me perdoa. Me perdoa por não ter te ouvido. Me perdoa por ter tentado me matar tantas vezes sem ouvir a tua voz. De que uma simples alimentação errada está destruindo o santuário de Deus. Um simples não fazer nenhuma atividade está destruindo. É uma coisa tão simples, né, irmãos? Eu nunca imaginei, juro. Eu nunca imaginei eu estar falando, Deus falar que isso era algo importante, porque é algo tão simples. Você fazer uma atividade, você comer de forma natural, uma forma normal, uma forma saudável. Só que o inimigo está colocando
tanta ansiedade em nossos corações. Então, Ele está colocando tantas preocupações e Ele está usando dos alimentos, da fadiga, da preguiça, do depois eu faço, para ir matando os filhos de Deus. Porque nós estamos morrendo, irmãos. Eu digo porque eu trabalho no hospital e eu vejo pessoas jovens morrendo. Jovens morrendo. Sobrepeso, crianças com sobrepeso. Verdade, tia. Todo mundo falou comigo. E aí veio a palavra de Ezequiel 18, 32, que disse assim: arrependa-se e viva. E eu ouvi ele falando isso para mim. Arrependa-se e viva. E eu disse: eu quero viver. Deus, eu quero viver, eu quero voltar para casa. E quando eu estava ali chorando, dizendo eu quero voltar para casa, eu lembrei de uma passagem que eu vou ler para vocês. Eu vou ler o que eu lembrei. Está lá em 2 Crônicas 7,14. Se você, onde você estiver, irmão, anote esse versículo, imprima, coloque no seu quarto. Coloque, porque foi um versículo que naquela hora eu senti que uma chave tinha sido virada e que Deus tinha me perdoado. Porque eu falei assim, 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E ali eu entendi e eu declarei aquela palavra no banheiro. Eu disse: Senhor, a tua palavra diz que se eu me humilhar, que se eu orar e que se eu buscar a tua face, tu irás perdoar, tu irás me curar. Então me cura, Senhor. Os exames estão dando todos alterados, só está aumentando, nada está melhorando. Eu não tenho prognósticos bons, porque os exames não abaixavam. E minha barriga já roxa de tanta do remédio que eu tomava, da injeção que eu tomava. E nada baixava. Minha glicose era só 290, 300, 290, 270, 290. Meu triglicérido 1000 e 1000 e pouco, e 900 e pouco. Tomando remédio, alimentando no hospital e nada. E aí, no outro dia de manhã, isso eu já estava assim mal, porque eu não, como eu disse a vocês no começo do testemunho, eu não tinha como fazer aquele exame, porque o SUS tinha cancelado, né? E eu não tinha como fazer aquele exame, mas aí no outro dia de manhã, quando eu fui fazer o teste de glicose, que eu fiz o teste, deu 176. Ai, irmãos. Aquele 176 foi aquela nuvenzinha. Eu disse, 4 dias. Nunca tinha baixado. No 5º dia, deu 176. E eu disse, eu entendi, Jesus. O Senhor ouviu. Eu estou curada. Naquela injeçãozinha que ela fez no meu dedo, que deu aquele número, eu entendi o que Deus tinha feito. E eu disse, eu entendi, Senhor. Eu entendi. Agora sim, o Senhor me deu uma nova oportunidade de vida. E o Senhor falou naquele momento para mim, filha, você está curada. Mas você vai falar para toda a minha igreja o que eu te disse neste hospital. Você não vai se calar, porque muitos estão se perdendo,
Muitos estão se perdendo, muitos estão cegos espiritualmente, estão fazendo demais pelas pessoas, estão trabalhando demais na minha casa, estão ocupados demais, mas não estão fazendo o principal, que é cuidar de si, não estão fazendo o principal, que é me adorar, não estão fazendo o principal, estão se enchendo de tantas coisas. E aí aconteceu um milagre, irmãos. Eu que não tinha exame previsto, quando foi 6 da manhã, chegou a maca para me fazer o exame. No hospital, o cateterismo. Fui fazer o cateterismo. Cheguei lá. O médico botou lá, procurou. Eu vi que na hora ele até chamou outro médico lá, ficou, porque a gente fica meio acordada, né? E ele disse, olha, não tem nada. Não tem nenhuma obstrução. Não tem nada. E aí eu volto daquele exame e já recebo alta para minha casa. E o Senhor fez, irmãos. E eu estou aqui para contar a história. E eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. E eu estou aqui para dizer para mim e para você que valorize a sua vida. E eu não sei qual é a situação que você está passando, qual é o problema que você está passando. Nesse 2 Crônicas 7,14, que falou assim, que quando a gente se humilha, quando a gente busca a face do Senhor, Ele sara a nossa terra, Ele cura a nossa terra. Eu não sei qual é a situação que está acontecendo na tua vida, mas se ajoelha na tua casa e pede perdão por tudo que tu fez ao santuário de Deus, que é o teu corpo. Pede perdão por tudo que tu fez, pela negligência com a tua vida. Se arrepende de estar sendo omissa, de não estar cuidando do corpo que Jesus te deu, que o Senhor te deu. Eu sei que muitos não vão ouvir, como eu não ouvi. Foi preciso Deus me parar para eu ouvir. Não espere que Deus te pare para você ouvir. Você que está passando por essa situação, você que não tem cuidado com a sua saúde, com a sua alimentação, você que não está fazendo nenhum exercício físico, não espere Deus te parar, não espere o pior acontecer, não espere estar num leito de hospital como eu estive. E olha que eu sou da área da saúde, irmão, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com movimento. Mas foi preciso Deus me parar para eu realmente aprender a valorizar a vida que Ele me deu. Eu preciso sim amar ao próximo, mas como a si mesmo. Se amem, se cuidem, se permita parar, se permita dar um tempo, descansar, diminuir as cargas. A vida vai continuar sem você. Viva a vida, o dom da vida, de forma saudável, não seja irresponsável. Cuide do santuário de Deus, que é o teu corpo. Não estou falando para você deixar de cuidar da sua casa, para você deixar de servir da igreja, não. Estou falando para você cuidar da sua vida, para você cuidar de você também. Se priorizar, dar um tempo para você. E você que está servindo na casa do Senhor, que tem tantas atribulações lá, tantas funções lá, que você também tenha tempo para adorar a Deus. Não ficar como Marta, fazendo tantas coisas. E assim eu finalizo, irmãos, esse testemunho. E eu lembrei de algo agora falando com vocês que aconteceu isso comigo na quinta-feira. E alguns dias antes, eu não lembro qual foi o dia, não sei se foi num sábado, foi um dia, alguns dias antes, a Daísa me levou para ir para um congresso de mulheres. E no congresso de mulheres, a pastora que ministrou lá falou exatamente sobre isso. Sobre Martas e Marias. Sobre mulheres que estavam fazendo demais e adorando de menos. Mas fazendo, dizendo assim, mas eu estou fazendo para Deus,
Só que Deus só queria que ela adorasse. E aquela mulher deu o testemunho dela que Deus parou ela no hospital. Para ela entender. Deus falou comigo ali grandemente, irmãos. Porque eu me vi naquela mulher. Aí me pergunta, eu parei? Eu sei que muitas pessoas falaram com você. Eu sei que o teu subconsciente aí está falando com você. Não espere que o pior aconteça para você parar. Ame mais a sua família. Se ame mais. Se cuide. Cuide de você. Descanse, se permita descansar. Verdadeiramente. Desliga o telefone. Se afasta. Hoje em dia a gente fica um tempinho sem telefone, irmão. A gente demorar a responder, o povo já chega brigando. Aprenda os seus limites. Aprenda a dizer não. O não é libertador, irmãos. Aprenda a dizer não. Não. Escute os seus limites. Escute os seus limites e respeite. Em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra. Eu vou deixar essa live salva, vou tentar também recortar, porque eu quero gritar ao mundo o que foi que Deus falou comigo naquele hospital. E essa ministração aqui é a ministração mais importante que um dia eu já ministrei. Porque o meu sangue está nela. O meu sangue está nessa ministração. A qualquer momento, uma morte súbita poderia acontecer. Eu vi na morte de perto. O medo de morrer. E o Senhor me deu cada versículo que eu falei para vocês aqui. O único que foi eu que falei na hora foi 2 Crônicas 7,14, que eu falei para Deus. O resto tudo foi Ele que me falou. Então que esse testemunho, irmãos, possa de alguma forma ser plantado no teu coração como uma semente. E que você possa refletir. E que o Espírito Santo de Deus toque profundamente no teu coração. E que se você conhece alguém, irmão, que está desse jeito, atribulada, com muitas preocupações, com muita ansiedade, pessoas que não estão cuidando de sua saúde, que não estão cuidando de si, irmãos, mande essa ministração. Agora não mande só com a setinha, como a gente faz, não. Mande um texto dizendo o porquê ela precisa assistir. Porque você pode estar salvando uma vida. Você pode estar salvando uma pessoa de ir para o UTI. Porque ela pode ir e voltar assim como eu voltei, mas ela pode ir e não voltar mais. Como aquela mulher que deixou uma criança lá. Se você conhece, irmão, você é missionário de Deus, você tem essa responsabilidade porque você ouviu a palavra aqui. Você está ouvindo um testemunho verdadeiro de alguém que estava ali, dentro de uma UTI. Se você conhece alguém que está desse jeito, uma mulher ou um homem que não para, não descansa, não tem tempo para si. Uma mulher ou um homem que não está cuidando de sua saúde, cada vez mais engordando, cada vez mais com doenças, cada vez mais diabetes, cada vez mais com as taxas altas, cada vez mais cansada. Você está ouvindo essa palavra, você mande para ele. Eu vou salvar, eu vou baixar, pode pedir no privado que eu mando pelo WhatsApp, eu mando de qualquer jeito. Mas se Deus colocou alguém na sua mente, ao ouvir essa palavra, compartilhe. E não compartilhe só por compartilhar. Compartilhe e escreva.
Escreva o que você quer dizer para essa pessoa. Escreva o quanto essa pessoa é importante para você. E que ela, através desse testemunho, ela vai sim. Porque não é a minha palavra que vai estar chegando no coração dela. É Deus que vai falar diretamente com ela, assim como Ele falou comigo. Em nome de Jesus, faça. Porque eu sei que tem pessoas aí que já pensaram em alguém. E eu vou finalizar fazendo uma oração. Pela minha vida e pela tua vida. Eu vou finalizar orando pela vida das pessoas que estão aqui. Porque eu sei que tem pessoas aqui que estão atribuladas. Eu sei que tem pessoas aqui que estão correndo, que estão ansiosas, que estão cheias de coisas para fazer. Eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, que estão com problemas de saúde, com as taxas desreguladas, com glicose desregulada, com tudo desregulado. Eu sei que você está aí, você está ouvindo, que você está sentindo dor no joelho, que você não consegue mais fazer uma atividade, que você não consegue mais. Eu sei que você está aí e está me ouvindo. E eu vou orar hoje pela sua vida. E se hoje você se arrepender de tudo que você já fez contra o teu corpo, e que se hoje você tomar uma decisão de não fazer mais isso e mudar a tua vida, mudar a tua saúde, Deus vai curar. E tuas taxas vão começar a dar resultado bons. Deus vai mudar a tua saúde e o teu diagnóstico de diabetes vai ser mudado. O teu diagnóstico de artrose vai ser mudado. O teu diagnóstico de problemas no coração vai ser mudado. Porque Deus é o Deus que cura. E Ele fala aqui que aquele que se humilha, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos. Você precisa se afastar dos maus caminhos. Dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Deus vai curar terras hoje nesta live. Deus vai curar pessoas nesta live. Desse jeito, Osana. Eu era assim. Senhor Jesus, eu venho apresentando as pessoas que estão aqui nessa live, essas pessoas que estão aqui agora online, e as pessoas que vão entrar, meu Senhor, as pessoas que vão ver futuramente. Meu Deus e meu Pai, essas pessoas que estão aqui, eu venho falar de pessoas específicas, Pai. Pessoas com problemas de saúde, que por negligência própria não cuidaram de sua saúde, meu Deus e meu Pai, comendo coisas que não eram para comer, deixando de fazer atividades físicas, cuidando dos outros, meu Senhor, e não cuidando de si, cuidando do marido, da esposa, dos filhos, e não olhava para si. Meu Deus e meu Pai, pessoas que estão cuidando dos trabalhos, fazendo trabalhos demais em excesso, pessoas que estão cheias de atribulações, meu Pai. Eu vim orar aqui por essas pessoas específicas com muita ansiedade, que não estão conseguindo dormir, que se dormem 4 horas é muito, meu Senhor. Só dormem à base de remédio. Meu Deus e meu Pai, eu venho agora declarar sobre essas vidas, que essas vidas estão reconhecendo agora, neste momento, o mal que fizeram contra o seu próprio corpo, contra o santuário de Deus, e essas pessoas estão aqui, meu Deus e meu Pai, pedindo perdão agora a Ti, se arrependendo verdadeiramente dos atos que cometeram, meu Senhor, de não ter descansado, de não ter parado, de não ter se cuidado. Então, meu Deus e meu Pai, eu venho declarar aqui a Tua palavra, que o Senhor fala que se nós nos arrependermos, buscarmos a Tua face, orarmos, nos humilharmos, o Senhor vai ouvir e vai sarar e vai curar esta terra. Então, em nome de Jesus, Pai, vai curando cada vida que está ouvindo agora, Pai. Vai curando, vai entrando na corrente sanguínea de pessoas aqui com taxas desreguladas, meu Senhor. Vai curando pessoas aqui agora, meu Deus, que estão com diabetes, Pai. Vai curando, meu Senhor, pessoas com problemas nas articulações de chikungunya, problemas nas articulações de anos de trabalho no joelho, meu Deus e meu Pai. Problemas, meu Senhor, de sentar de forma errada, que a coluna dói, meu Deus, a lombar dói. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que cura, meu Senhor, e eles estão aqui ouvindo a Tua palavra, o Teu testemunho, Senhor. O Teu milagre através da minha vida. Então vai lá e cura eles agora, meu Senhor. Vai entrando agora nas articulações dessas pessoas que estão com dores, Pai. Vai entrando agora nas cabeças que estão com dores de cabeças constantes, enxaquecas, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que muda diagnósticos, Pai.
Assim como o Senhor fez na minha vida, sara agora esta terra, Deus. Vai sarando cada um que está ouvindo aqui. Vai sarando cada um que está agora sofrendo de ansiedade. Vai tirando essa ansiedade agora, você que tem ansiedade. A palavra manda você lançar ansiedade sobre ele. Lança agora a tua ansiedade sobre ele. Lança a tua ansiedade e as preocupações. A palavra diz em Salmo 55, para você, as preocupações você entregar a Deus, você não se preocupar com as preocupações. Entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor o que está tirando tua paz agora, porque Deus ele vai chegar com consolo. Deus ele vai chegar com conforto. Deus vai chegar trazendo milagre na vida financeira. Você que está preocupado com tuas contas, descansa. Deus vai chegar com socorro na tua vida, mulher. Descansa no Senhor, confia nele. Pode confiar, você está dizendo para você mesmo, mas eu tenho, como eu vou fazer? Deus faz milagre. Deus faz uma pessoa chegar aí com um envelope na tua casa e dizer, ó, Deus mandou te entregar. Descansa e confia. Vai passear com teu filho, com tua família. Vai descansar, mulher. Descansa que Deus vai te dar essa casa. Descansa. Para de ficar preocupada com a casa, porque Deus vai te dar. Ele já te disse que ia te dar essa casa. Tem perdido o sono por causa dessa casa, mas Deus já te disse, descansa. Vai pensar aí na decoração, mulher. Deus está dizendo aqui, falando com pessoas que estão ansiosas, preocupadas com tantas coisas. Mas Deus é quem vai fazer. Às vezes é com nossa família, com os nossos entes queridos que estão aí no mundo, que estão aí no meio do caminho. Mas Deus vai trazer para casa. Descansa o teu coração. Como que você entrega e confia a Deus e pega de volta? Como que você confia algo na mão do Senhor e toma de volta? Deus vai trazer de volta para casa. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ter experiência. Deixa ela ter experiência com Deus. Não coloca a mão. Para de se preocupar. Teu filho, tua filha vai voltar. Para de se preocupar. Para de se preocupar. Começa a descansar no Senhor. Deus, eu consagro estas pessoas que estão ouvindo essa live a Ti. Eu consagro cada um a Ti, meu Senhor. Vai entrando agora na mente e nos corações. Em nome de Jesus, vai curando, meu Senhor. E eu creio que desta live, meu Deus, mais testemunhos virão, Pai. Em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, meu Senhor. Para que o teu nome seja glorificado na terra. E eu te agradeço, meu Deus, meu Pai, por esse momento. Em nome de Jesus. Obrigada a todos que ficaram. Um beijo para todos. Eu vou salvar essa live aqui. Também vou salvar no WhatsApp. Quem quiser também me pede no privado. Eu vou tentar cortar porque vai ficar muito grande, né? Mas que todos fiquem com Deus. Em nome de Jesus. E obrigada a todos. Obrigada pelas orações. E eu tô aqui futuramente fitness. Vocês vão ver como eu vou ficar. O santuário do Senhor vai ficar lindo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Viu? Fiquem todos com a paz do Senhor.